levar primeiro, antes da gente começar, para o pessoal de Tombos, né? A oportunidade que o povo do interior vai ter de encontrar com os jogadores do Atlético, de vivenciar um jogo no interior, que é coisa que eu vivi bastante morando em Divinópolis, quando ia Atlético, Cruzeiro e América, lá era uma festa gigantesca quando o Guarani sobrevivia na elite do futebol mineiro. Isso não acontece. O pessoal de Tombos pode vivenciar isso, porém, por questões de mercado, né, de interesse, pode levar a partida entre Tombense e Atlético para a capital federal, lá para Brasília. Aí fica longe para muita gente, com muita dificuldade. Quero levantar essa bola já direto no peito do Valor. Valor, como que você vê tudo isso, essa situação? Por exemplo, ontem a gente estava falando aqui da importância que o povo do interior tem em ter os jogos com os grandes da capital. Tombense já está pensando em levar um jogo contra o Atlético para Brasília. E o Cruzeiro e América também podem ter isso, a mando do América, que é mando de jogo do América. Como você vê isso? Boa tarde, Elton, Amanda, Thiago e telespectador em casa. O Thiago Valu, vê com tristeza. Profunda tristeza, na verdade. Agora, a parte do jornalista, eu vejo, infelizmente, como algo natural, sabe? No negócio futebol, Elton, porque a gente vê, por exemplo, o Mineirão, fundado em 5 de setembro de 1965. Para quê? Para a prática do futebol. E hoje nós vemos os clubes de futebol em meio a negociações com o Mineirão para que jogos de futebol sejam realizados. Ora, a finalidade, o objetivo principal ao qual ele foi fundado, hoje me parece uma questão quase secundária. Os clubes Tombense têm as suas necessidades, o América, e aí tanto faz, não é porque é o Tombense nem o América, poderia ser o Cruzeiro ou o Atlético, vão, a partir já de muito tempo, né, isso acontece, defender primeiro os seus interesses financeiros, comerciais, e especialmente no caso do torcedor do interior, ele fica ceifado dessa oportunidade, viu, Elton? Amanda, você também tem um pensamento igual ao do Valor, você já entende que todas essas questões são de mercado e tem que ter esse entendimento. Boa tarde, Elton. Boa tarde, Valu, Thiago. Boa tarde. Ale tá aí. Chegou cedo, hein, Ale? Vem correndo. Deixa eu arrumar sua bola, pode? Deixa eu arrumar. Boa tarde a todos que estão em casa. Naturalidade, por um certo momento, sim. Mas eu vejo que é um denominador comum entre as equipes da capital com relação às equipes do interior, que vai faltar realmente dinheiro para o interior. Eu acho que cada vez mais a Federação Mineira não tem buscado conseguir alavancar recursos, principalmente para quem é do interior. Eu acho que isso faz com que cada vez mais as equipes buscam uma alternativa. E a alternativa tem pintado dessa forma, levando os jogos para fora do estado. O que fica um pouquinho para mim, e aí pensando um pouquinho para o lado do interior, enquanto torcedor, eu estive morando no interior, não sou do interior, mas estive morando por muito tempo no interior. Eu sei da dificuldade que é do torcedor de estar próximo dos seus ídolos, estar próximo do seu time de coração. E para mim fica um pouquinho de desprestígio do próprio torcedor com o seu próprio clube. Quando você fala, o torcedor do interior gostaria de ver o Cruzeiro, gostaria de ver o Atlético, ele também gostaria de ver o seu próprio produto, sim, que é a sua equipe, confrontando as equipes de elite do futebol nacional. Então acho que para mim fica um pouquinho de pecado, sabe? Assim, não escolheria essa forma. Se eu fosse um dirigente do interior, eu não pensaria nesse momento somente no valor financeiro, porque senão você facilita, no meu ponto de vista, você facilita para a federação. Isso aí você está acabando facilitando a federação. Talvez eu não precise melhorar, a federação vai sempre pensar dessa forma. É só levar para Brasília, levar para um outro estado, onde vai ter um recurso financeiro maior, e aí resolver o problema do Campeonato Mineiro. Verdade, verdade. Thiago, e também acontece uma outra coisa. Acaba que temos uma inversão de mando. Porque vamos entender da seguinte forma, o América, dentro do seu domínio, na Independência, a gente sabe da força dele, a gente sabe que é um time que está acostumado a jogar ali dentro da Independência, colocariam a torcida do América grande perante ao número de ingressos que cederia à equipe aos torcedores do Cruzeiro, já levando esse jogo para uma Mané Garrincha em Brasília, a grande maioria será de torcedores do Cruzeiro, correto? Correto. Acontecendo isso com o Tombense, vai acontecer também a mesma coisa. A maioria será de torcedores
do Atlético. É que eu acho que no caso do Tombense já seria a maioria Então, do sim, Atlético. Mas aí vem o estádio, como que é, a força da torcida ali, a pressão, a dificuldade que é jogar em Tombos, gera tudo isso. Ô Elton, sabe assim, eu já acho o campeonato estadual, pelo nível técnico, bem ruim, você sabe disso, Sim, eu falo isso sim. abertamente. Acho que o nível técnico é bem fraco, é bem abaixo do que a gente está acostumado a ver no restante do ano. E levar esse jogo para fora de Minas Gerais, que para mim a única explicação do estadual é do fato do torcedor do interior poder ver os times grandes. Essa para mim é a única explicação de existir hoje, até hoje, a forma como ele é disputado. É claro, eu já falei, defendi outras N formas que ele pode ser disputado sem os gigantes jogando 14, 15 datas. Mas levar para Brasília um jogo desse deveria ser proibido por regulamento. A gente viu em alguns anos o Campeonato Brasileiro proibindo essa situação de que os clubes pudessem mandar jogos numa distância X. Eu só tenho a lamentar isso. Se o Campeonato Mineiro sai daqui e é disputado em Brasília, ele deixa de ser mineiro, ele é o Campeonato Candango. Não tem necessidade de ter um campeonato aqui. Então que disputem um campeonato lá. Assim, sinceramente, é muito ruim. É ruim para o público mineiro, é ruim para o futebol mineiro. Já disse, o Campeonato Mineiro, que tão maltratado é pela federação, tão maltratado é pelos próprios clubes, os 12 participantes para mim, levando um jogo para Brasília, é o cúmulo. Para mim é péssimo para o Campeonato Mineiro e péssimo para o torcedor de Minas Gerais. Ale Oliveira, Fala tudo bem? comigo. Não, eu tô ainda no Desabafa. Tô no departamento médico ainda. Ainda? Eu Perigo, saio, Gangorra. Dou um trotezinho ladrão, volto pro... Volta para aquele trono lugar, o troninho. E... Figura do rei, o Ale. Você é o Rei Ale. rei. É o Rei Momo. Exatamente, é. Carnaval tá chegando aí. Carnaval chegando. Tá magro o espiridião a mim, mas o que acontece é que eu liguei até pro meu doutor, Daniel Petrick, que é lá de São Paulo. Eu falei, doutor, mas eu não posso comer as delícias, porque aqui é a melhor comida do mundo pra mim, porque eu conheço, não conheço o mundo inteiro, que nem o Valu, mas do que eu conheço do mundo, aqui é a melhor comida que tem no mundo. Mas você comeu em excesso? Foi muito? isso que ele Como que foi o falou. final de semana? Porque tem isso também, né? A gente come também aqui e já tá acostumado. Doutor, não posso comer? Ele falou, pode, você não pode comer toda a comida que tem aí. E beber toda a bebida, né? Mas eu tô reagindo, falei pra ele que eu vou tomar uma colher de azeite em jejum. Ele falou que não adianta nada. Eu falei, mas o que eu tenho que tomar, doutor? Ele falou, vergonha. E aí... Você entendeu, Léo? Entendi. E aí agora eu tô tentando fazer uma dieta sem tanto torresmo. Mas e também é só costela. comida pesada. Dá a escalação do que foi a brincadeirinha do final de Costela, semana. torresmo, tutu, Tudo é bom demais. tropeiro. Mas E... em grande quantidade, tudo isso é quente e pesado. Pro estômago, isso aí bate, que é uma chato. beleza, velho. O cara querendo cuidar dessa Mas alimentação, enfim, né? a primeira, eu também sou que nem o Thiago, eu não quero acabar com os estaduais, mas acho que você tem que modificar a fórmula, né? Eu até sou um pouco mais radical. Radical. Eu acho que você tem que criar ligas nacionais que são regionais. Eu acho que seria o ideal, como acontece em boa parte dos principais centros de futebol do mundo. Só que aí eu acho que é um pouco de utopia, sabe? Eu não vejo isso Estão como... certo também pra mim, viu, Ale? Eu concordo contigo. Então, você fala, as ligas tem até a série... Hoje, Vai ter até a Série D e a partir daí Até- a Liga Regional, que os clubes do interior na terão um calendário na cheio. Inglaterra são 5 séries. Se não me engano, são séries. 5 séries. Pô, a Copa da França tem time até da... eu acho que você tem o ano inteiro de calendário para esses times. Mas como acho isso utopia nesse momento, porque as federações é que votam e elas querem morder, eu acho que pelo menos você reformular o estadual para que seja interessante para os dois. Hoje não é para ninguém. Você está falando do torcedor do interior ver o time grande, vai ver quanto que é o ingresso para esse jogo. Esse jogo são 2, 3 jogos aí, né? Se ele tiver sorte, ele vai fazer 2, 3 jogos em casa contra o Gigante. O ingresso é caríssimo, não é todo mundo que vai poder ir, não. Então, assim, eu acho que desse jeito não tá bom para nenhum dos dois lados. Dito isso, eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Então, entre você atrasar a folha salarial do faxineiro, do cozinheiro, do roupeiro, do jogador, sabe, do cara que toma conta ali do vestiário, você atrasar a folha e fazer um jogo fora, eu prefiro que faça um jogo fora. Entendeu? Fui claro, não? O André fica falando escoralico. Não. Escoralico, deixa o homem, escoralico, trabalhar. Foi sim, não, você foi claro sim. Você foi Muito claro, eu entendi o que Eu vim mais pra isso. Eu entendi o que você quis dizer. Amanda, eu queria te perguntar diretamente a respeito dessa situação. Você é contra ou a favor do campeonato estadual?
e respirou. É contra. Você não estava preparado para isso? Não, eu sou contra o modo que hoje o futebol tem demonstrado, principalmente porque não tem se preocupado com, para mim, com os times do interior. A federação pouco representa o time do interior, te confesso. É uma bagunça, a estrutura, os gramados, os estádios. Eu não tive ainda a oportunidade de estar trabalhando nos clubes do interior, né, de sair de Belo Horizonte, de ir apresentar alguma coisa no jornal esportivo estando trabalhando, mas fica muito claro, enquanto torcedor, que a estrutura precisa ser modificada, até exatamente pelo que o Ale falou. Você está vendo que os clubes do interior eles têm essa dificuldade financeira muito levada em consideração por falta de exigência da federação e por falta da própria federação. E o dinheiro, nesse caso, vai fazer uma grande diferença. O dinheiro que entra numa situação dessa, por exemplo, para o Tombense, vai ser gigantesca. É um valor muito grande, que faz a diferença na folha, faz a diferença no ano todo de uma equipe do interior. Concordo com você. Só acho que não pode deixar com que isso vire rotina, porque senão você traz para a federação uma facilidade de começar a organizar o Campeonato Mineiro, que vai ser sempre fora. Espírito Santo e Brasília. Pois é, então assim, isso é uma responsabilidade da federação, mudar a forma como é feito o Campeonato Mineiro e não pegar os clubes aqui e entrar num consenso que os jogos vão ser fora e que financeiramente vale a pena. Fica muito cômodo para a federação. Muito complicado. E o lateral esquerdo, Dodô, usou as redes sociais para defender